Irmãos, sou o pastor José Cardoso, sou o pastor orientador desse canal. Eu sou o pastor do Ministério Evangélico Paz e Graça. E mais um vídeo nosso aí, um vídeo abençoado. E hoje a gente vai falar sobre o tema buscando reconstrução em Deus. Eu quero usar minha fala no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Susa, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando eu ouvi essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estando eu ainda, então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, e nem aos teus estatutos, nem aos juízes que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltares para mim e obedeceres os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei no lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos, e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, e concede favor perante esse homem. E não era copeiro do rei. Como eu disse, queridos, vamos falar sobre buscando reconstrução em Deus. E para começar, o que é reconstruir? É tornar a construir. É trazer tudo de novo, aquilo que ruiu, que quebrou, aquilo que despedaçou, aquilo que está fora do lugar, aquilo que foi realmente destroçado. Reconstruir, eu quero dizer, reconstruir relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com Deus, com o seu próximo? Como é que está essa convivência sua com você mesmo? Talvez com a gente mesmo, nós vamos reconstruir laços conosco mesmo, lembrar quem nós éramos, quem nós somos e quem nós pretendemos ser em Cristo. E eu te convido a você a recomeçar. Você recomeçar emocionalmente, profissionalmente, recomeçar amizades ou um novo começo de uma vida espiritual. Pastor, por onde eu posso começar? Olha, eu quero te dizer que você pode começar com oração. Neemias começou com uma oração, e nós vemos aqui todo o processo de Neemias para que haja esse recomeço. Começou de uma oração que ele fez aqui no versículo 4, que diz assim: quando eu ouvi essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando perante Deus. Eu vejo algumas coisas na oração desse homem que você pode praticar, porque vai dar certo. Deu certo para Neemias, pode dar certo para você. Houve choro, houve lamento e houve jejum. O que é chorar diante de Deus? É você derramar o seu coração, é derramar a sua mente, é derramar a sua alma, seus desejos, vontades, emoções, sentimentos em Cristo. É você se deleitar em Deus, um pranto, um choro de adoração perante o Senhor. E mais, ele esteve jejuando, ou seja, se abstendo, limpando, purificando, para que se achegasse a Deus e ouvir o direcionamento de Deus. No verso 5, eu vejo também algumas coisas que esse homem de Deus, ele disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedece os teus mandamentos. Eu vejo aqui, queridos, que havia uma adoração na oração desse homem de Deus. O que é adorar, pastor? Adorar vem de uma expressão grega chamada proskineo, que é prostrar diante de Deus e enxergar alguém que é infinitamente maior do que você e dizer: eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode fazer essa grande obra. Então ele adorou a Deus. E mais, houve nele o quebrantamento.
Ou seja, ele permitiu que a vontade de Deus fosse estabelecida na vontade daquele homem. E mais na oração do verso 6, nós vemos aqui uma oração de dia e de noite. Está escrito assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Ou seja, esse homem de Deus entrou no processo de intercessão por Jerusalém, no processo de intercessão pelos filhos de Deus. E aqui ele vai além, ele confessa os pecados. Quando nós confessamos e largamos, o Senhor olha para nós, o Senhor nos recebe e nós novamente recebemos a presença de Deus. Isso é o processo de começar uma reconstrução. E no verso 8, ele cita a palavra de Deus. Diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se foste fiéis, eu vos espalharei entre os povos. Uma oração ela tem que ser feita quando nós citamos a palavra, porque quando citamos a palavra, citamos o Logos de Deus, citamos Jesus, a boca de Cristo. E quando nós falamos através da palavra de Deus, as coisas estão certas, porque é a própria boca de Deus falando a sua palavra para nós. E no verso 11, observa aqui que há uma fé, uma certeza de que Deus daria o êxito a essa empreitada. Ele diz assim: Senhor Deus, esteja atento aos teus ouvidos, à oração do teu servo, que se deleitam em reverenciar o teu nome, e dá êxito ao teu servo, e concede favor perante o rei. Então o que acontece? Foi uma oração completa, uma oração que ele ainda pediu o êxito daquilo que ia acontecer. Quando eu enxergo as condições de Israel e do povo israelita, Israel estava no cativeiro, eles eram escravos, eles estavam sobre pobreza, derrota, fracasso e sofrimento. E você? Talvez você não está se encontrando nessa mesma situação, uma situação de derrota espiritual, de fracasso no casamento, de fracasso no relacionamento, de depressão para com você mesmo, de opressão, de angústia, de sofrimento. É dia de retornar para o Senhor. É hoje. Pastor, já estou com Deus, estou sofrendo, mas eu quero te dizer: entra nesse processo de oração, de adoração, de santificação, de renovo, de restauração. Deus quer te dar as coisas sobrenaturais dele sobre sua vida. Quando eu olho mais para frente ainda, quem era Neemias? Neemias era um homem escolhido por Deus para uma grande obra. Você é um homem de Deus, você é escolhido de Deus para uma grande obra. Não para não olha para a dificuldade não, renova suas forças em Cristo, olha para Cristo e receba a restauração de Deus nesse mesmo momento. Existe muita gente, queridos, fazendo a obra de Deus, mas sem Deus. Não adianta. Para fazer a obra de Deus, tem que colocar o Deus da obra adiante. Então, se enche da presença de Deus para fazer uma grande obra em Cristo. Deus, ele usa Artaxerxes, que era o rei daquela época, para dar a Neemias o que ele precisava para a reconstrução de Judá. O que ele precisava? De cartas para atravessar as fronteiras, de madeira para edificar o templo e os muros da cidade. Neemias chega em Jerusalém em 3 dias. E nós vemos aqui no capítulo 2, no verso 11 e até o verso 13, e você pode ler comigo. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias, parti de noite, uns e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal, senão que eu voltava. Então o que acontece? Esse homem chega lá nessa cidade, 3 dias andando no lombo do animal. E eu quero te dizer, você não precisa de 3 dias para voltar para Deus, não. Você pode voltar hoje. Você não precisa de 3 dias para que haja reconstrução, não. Você precisa só de uma oração de adoração, de uma vida de relacionamento, de confissão de pecados, de andar com Deus, se encher da presença de Deus. Quando nós vamos para frente, Neemias aqui, ele pergunta para Deus o que deve ser reparado. E nós começamos a enxergar aqui os muros de Jerusalém. Nós precisamos de reparar nossa alma, reparar nossa comunhão, para que Deus possa nos restaurar, nos santificar. E havia opositores, pastor, tem opositores contra mim, que lutam contra mim, que fazem tantas coisas. Eu quero te dizer, sempre haverá opositores. O diabo é o nosso maior opositor, mas eu quero te dizer, o único que pode parar você nessa obra gigante é você mesmo. Se levante agora, na força e no poder do Espírito de Deus, e ouça a voz de Deus. Se levante, sai desse marasmo, sai dessa vida tão pequena na presença de Deus e se torna um gigante de Deus em oração, em comunhão, em adoração. E quando nós entendemos aqui, a vitória, ela chegou aqui para Neemias, queridos. Quando nós enxergamos aqui no capítulo 6,
No verso 15 e verso 16 diz assim: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito essa obra com a ajuda do nosso Deus. A guerra vai cessar, não desanima não, a luta vai passar, os problemas serão resolvidos. Creia, comece a reconstruir tudo que Deus tem para você nesse momento, e só você pode fazer. Começa agora a enxergar a vitória de Deus para você. Jerusalém, queridos, agora no capítulo 11, no verso 1 e no verso 2, ela já está edificada, e Jerusalém agora começa a receber os moradores. No verso 1 e no verso 2 diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitassem na santa cidade de Jerusalém. Permaneceram uns com os outros em outras cidades. O que eu quero dizer isso? No verso 2, o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Jerusalém hoje é o seu coração. Jerusalém hoje é você que se oferece para habitar o seu templo de morada, o seu corpo a Jesus Cristo. Quero te dizer para você, meu irmão, nessa minha conclusão, a restauração vem de mim, vem de Deus para mim e para você, mas é necessário muitas vezes haver disposição em operar essa mudança. O resultado se torna satisfatório quando se é feito pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso querer, e eu preciso dizer: estou disponível, Deus. Eu quero novamente reconstrução. Pastor, estou com problema no meu casamento. Deus quer reconstruir seu casamento. Pastor, estou com problema na criação dos meus filhos. Deus quer trazer novamente o coração dos seus filhos para você. Pastor, eu estou com problema financeiro. Deus novamente vai te dar ferramentas para que você possa reconstruir sua vida financeira. Pastor, eu estou com problema na minha vida espiritual. Deus te dá hoje a maior ferramenta que Ele pode te conceder, que é seu arrependimento. É tempo de se levantar, querido. É tempo de buscar o Senhor. Eu quero orar para você agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, esse teu filho que me ouve, essa tua filha que me ouve, abençoa, renova, restaura, restitui. Senhor, em nome de Jesus, converte o coração desse homem a essa mulher, converte o coração dessa mulher a esse homem, converte o coração desses filhos a esses pais, e converte o coração desses pais a esses filhos. Que haja paz, restauração, renovo e santificação na sua casa, no seu lar, na sua família. E os votos meus é que Deus te abençoe e que você seja restaurado e que Deus te use muito. Deus te abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem. Louvado seja o teu nome, Senhor.